Voltando para cá, a senadora Simone Tebet foi escolhida para relatar a PEC da reforma eleitoral, que pode resgatar as coligações partidárias. Yuri Pita vem para cá porque é o nosso mister mudanças no Código Eleitoral. Lembrando, essa é aquela que foi feita lá atrás, o Código Eleitoral ainda está na Câmara e já tem muito deputado que trabalhou para correr para aprovar o Código Eleitoral, aquele que tinha quarentena e caiu, achando que o Senado mesmo não vai dar tempo de se debruçar sobre isso. Então, o que a gente pode ter de mudança mesmo para valer é essa que você vai contar agora os detalhes, né? É isso aí, Dani, bem lembrado, deixar muito claro isso. Isso é uma PEC, uma proposta de emenda constitucional que a Câmara aprovou em agosto, que tem uma série de mudanças. Começou, era só para prever que não houvesse eleições em fim de semana próximos de feriado, aqueles fins de semana prolongados, justamente para não ter aquela coisa de eleitores viajarem para lá e para cá, perderem a eleição por quererem viajar com as suas famílias. Então, essa é a PEC que está em discussão, foi aprovada já na Câmara em agosto, está no Senado. A senadora Simone Tebet vai ser a relatora na Comissão de Constituição e Justiça e já está pautado ali para esse projeto ser discutido já nesta quarta-feira. Por quê? Porque há uma pressa para poder valer até 2022, tem que ser aprovado um ano antes das eleições. Agora, vale a gente lembrar que essa volta das coligações para eleger deputados e vereadores, que os deputados federais aprovaram lá em agosto, enfrenta resistências no Senado. A senadora Simone Tebet ainda está chegando em Brasília, está tomando pé dessa PEC, da série de propostas que ela coloca. Tem alguns outros dispositivos, como, por exemplo, mudar a data de posse de prefeitos, governadores e presidentes, deixar de ser dia 1º de janeiro, jogar para 5 ou 6 de janeiro. Isso é importante até para posse de presidente. Geralmente acaba ficando dificultada a vinda de chefes de Estado de outros países, justamente porque é dia de Réveillon. Esses presidentes acabam tendo dificuldades, esses chefes de Estado têm dificuldade de vir para o Brasil nessa data. Tem outra mudança importante nessa PEC, que é aquela história de contar em dobro o voto para candidatas mulheres ou negros e negras, pessoas negras, para deputado, para fins de distribuição de fundo partidário e fundo eleitoral. É uma forma de estimular os partidos a terem mais candidatas mulheres e mais pessoas declaradas negras entre seus candidatos. Mas essa mudança ali da volta das coligações proporcionais é a que dá mais polêmica. Os deputados aprovaram isso no lugar do distritão, que era pior ainda, era mais rejeitado ainda pelos partidos, e aí o Senado é que vai ter essa discussão para ser definida aí por 15 dias. Um tema um pouco menos árido e difícil do que o Código Eleitoral, que ainda, como a Dani disse, precisa ter destaques ainda para serem discutidos amanhã na Câmara e que aí sim, é um projeto com 900 artigos e provavelmente só vai ser deliberado pelo Senado entre outubro e novembro. Não vai dar tempo de aprovar ainda para as eleições do ano que vem. Agora, Yuri, se a senadora Simone decide, por exemplo, patrocinar mudanças e os senadores em plenário, patrocinam mudanças no texto aprovado pela Câmara, ele precisa voltar para a Câmara dos Deputados. Ou seja, também não daria tempo de ter mudança, né? Exatamente. Se qualquer mudança mais substancial do texto no Senado, como essa PEC começou lá na Câmara, precisa voltar para lá. E o curioso, né? É uma PEC, essa PEC foi relatada pela deputada Renata Abreu. Ela pegou uma PEC, na verdade, do deputado Carlos Sampaio, de 2011, que era só para vedar essa história de eleição em feriado. E aí, no trâmite da Câmara este ano, né? Cresceu, virou outra coisa, virou a PEC da reforma eleitoral para a volta das coligações proporcionais. Atentar, então, ao trabalho de Simone Tebet, lembrando que as coligações têm uma ala muito forte, em especial as cúpulas partidárias que são contrárias à volta das coligações, mas deputados, as bases ali, costumam gostar porque amplia a chance de você pegar um grupinho bom, você ter uma eleição mais fácil. Enfim, obrigada, Yuri, a gente já volta a falar com você.